Boa noite. Queria convidar o Dr. Milton Andenblatt, presidente do Instituto de Engenharia Legal, o nosso secretário Sérgio Dias. Secretário, por favor. Eu queria dizer do interesse nosso aqui do Clube de Engenharia e que conjuga, né, coincide com o interesse do Instituto de Engenharia Legal em trazer aqui o nosso secretário de Urbanismo para falar um pouquinho sobre segurança das edificações, inspeções e certificações, que é um passo que nós consideramos decisivo, que está sendo dado pela nossa Secretaria de Urbanismo. Então, a ideia nossa seria ouvir uma exposição do secretário Sérgio Dias e, em seguida, formar a mesa com a presença do nosso Sinduscom, que está aqui representado pelo presidente Roberto Kaufmann, a ADEME, o presidente Conde Caldas enviou o seu vice, né? E o presidente do CREA, Agostinho Guerreiro, o presidente do CAL, Sidney Menezes, e o presidente do Conselho Diretor do Instituto de Engenharia Legal, Antero Paraíba. Eu vou passar aqui rapidamente a palavra, então, para o nosso presidente Mandelblatt. Boa noite a todos. O Instituto de Engenharia Legal se sente muito honrado de participar desse evento e dessa batalha para a criação de instrumentos legais e operacionais que possam impedir que acontecimentos como os que abalaram a nossa cidade há alguns meses voltem a acontecer. Nós vamos ter a oportunidade hoje de ouvir aqui profissionais do mais alto gabarito falando sobre esse assunto. E eu tenho certeza que esse evento vai contribuir bastante para esse objetivo. Mas eu não quero me estender, porque nós viemos aqui para ouvir os profissionais, os palestrantes, e não para outras conversas. Eu quero apenas, então, agradecer a presença de todos aqui que vieram prestigiar esse nosso evento, em especial os associados do nosso Instituto de Engenharia Legal. Estou vendo vários aqui presentes. E eu quero, então, saudar a todos na pessoa de uma engenheira que está um pouquinho afastada do nosso instituto, que eu gostaria que voltasse a frequentá-lo com mais assiduidade. Ela já pertenceu ao nosso conselho diretor por 7 ou 8 mandatos, já foi da nossa diretoria e também do conselho fiscal. Eu estou falando da engenheira Yara Nagli, aqui presente, e na pessoa dela eu saúdo a todos os presentes. Vamos então ouvir os nossos profissionais. Eu vou passar a palavra para o secretário Sérgio Dias e propõe a gente deixar ele aqui à vontade e descompor. Existe isso, descompor a mesa? Não? Boa noite a todos. Agradeço ao convite do Clube de Engenharia, me sinto honrado de poder estar aqui presente. Meu querido Francis Bogossian, cumprimentando, e a todos os demais presentes, e especialmente pela importância desse tema, né? A gente vive uma cidade que foi agora elevada à categoria de patrimônio da paisagem, né, pela Unesco, né? A nossa paisagem não pertence mais só aos cariocas, e mais uma razão para a gente, não é a única, né,
para a gente ter um olhar diferenciado para os prédios que compõem esse patrimônio da cidade e compõem a nossa cidade onde moramos e trabalhamos. O problema é muito grave, o problema é muito sério, e acho que a gente encarava esse problema de uma maneira pouco objetiva, pouco cuidadosa e até com pouca responsabilidade. Quando eu falo nós, enfim, somos todos nós mesmos, porque não é só apenas o poder público, não são só os profissionais, os engenheiros, arquitetos, urbanistas que trabalham para a cidade, não apenas as instituições técnicas, como o Clube de Engenharia, o CREA, o CAL, mas também os moradores dessa cidade, né? A gente tem que dividir um pouco as responsabilidades, porque depende de cada um de nós a segurança, estou falando primeiro em segurança e depois em conservação da cidade. Se a gente fizer uma comparação com o que aconteceu na 13 de maio, a gente vê o nível de responsabilidade que chega às pessoas que determinaram aquelas intervenções, né? E como a gente se sente impotente, né, perante a tal irresponsabilidade de não conseguir fiscalizar, e uma coisa tão simples, que bastava uma denúncia, uma ligação, um pedido de vistoria, seja para o CREA, o CAL, ou para a Prefeitura e Defesa Civil, algum órgão público que pudesse tomar as providências, né? Então, as obras foram feitas de uma maneira irresponsável, ilegal, e sem a participação das pessoas nessa defesa da segurança e da conservação dos prédios. Então, isso motivou uma atitude diferente da Prefeitura. Aí o prefeito Eduardo Paes foi o líder dessas decisões. Nós estamos trazendo para a Prefeitura uma série de responsabilidades, os ombros vão ficar muito mais pesados, mas é assim mesmo que tem que fazer, né? Nós estamos aqui como poder público para ordenar e dirigir atitudes dessa cidade, e especialmente em colaboração, em parceria com quem pode nos ajudar. Então, fizemos uma série de ações, de instrumentos, nesse sentido, de tornar os prédios da cidade mais seguros e mais bem conservados, mas não somos donos da verdade, não conhecemos tudo, não sabemos tudo, e pedimos ajuda e parceria aos principais órgãos que identificamos como os grandes colaboradores, né? Sem exclusão, poderiam ter outros também, mas tínhamos urgência em trabalhar nisso, e então elegemos os nossos principais parceiros, que são parceiros de outras datas e outras épocas, né? Então, o doutor Agostinho, do CREA, respondeu imediatamente às nossas demandas, nossos convites. O Sidney Menezes, do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A ADEME, que esteve presente, porque é ao lado construtor, representa a instituição construtora. O Sinduscom também, o Kaufmann. O Clube de Engenharia, o Secov e a ABAD, né, que é as administradoras de imóveis da cidade. Então, nós, numa mesa grande, porém muito representativa, e aí os presidentes estiveram presentes, quer dizer, a participação foi muito eficiente, porque a dedicação de cada um, eu estou falando isso, porque eu queria dizer como é que foi feito o processo e, ao mesmo tempo, agradecer a participação de cada um. Então, nós trabalhamos rapidamente em diversos projetos, mas de uma forma consensual,
e muito técnica, muito profissional. Então, eu quero agradecer a cada uma dessas instituições que eu nomeei aqui e apresentar o resumo do que nós fizemos, né? Então, basicamente, o que foi feito para melhorar as ações de conservação e segurança dos imóveis da cidade do Rio de Janeiro. Então, o primeiro slide fala quais foram as ações que a Prefeitura, em comum acordo com as instituições, adotou para esse objetivo de dar melhor conservação e mais segurança aos prédios, aos imóveis da cidade. Então, sem ordem de importância, uma delas é a elaboração da Lei da Vistoria Técnica, né? Alguns chamavam de autovistoria, a gente preferiu essa terminologia de vistoria técnica, né? Que é uma coisa que foi muito demandada, diversas iniciativas foram tomadas na cidade por vereadores, deputados, no âmbito estadual, no âmbito federal, no âmbito municipal. Mas a gente pegou todas as propostas que foram feitas e analisamos essas propostas e fundimos nessa daqui. Então, hoje não tem um autor disso, né? O autor somos nós, para que não venha a ser explorado politicamente por um autor da lei da autovistoria. A gente condensou para tornar uma coisa mais simples, mais objetiva, mais prática e mais eficaz. Então, isso é uma lei, é um projeto de lei que já foi encaminhado à Câmara de Vereadores, né, como eu disse, elaborada a várias mãos, e está já recebendo os pareceres das comissões de Justiça e Redação final. Tá? Em breve, nós estamos tentando, por motivação política, agilizar isso, porque é de benefício, de interesse da população de modo geral, e com certeza ela será votada ainda esse ano. A outra ação é a criação de cadastro de imóveis, que é o conhecimento, a transparência dos imóveis da cidade, para que publicamente isso seja acessível a qualquer cidadão, a qualquer instituição. A semelhança do registro de imóvel, quando a gente vai comprar um apartamento, que a gente vai no RGI e tem a cadeia histórica de todas as transações de um imóvel, e você não compra imóvel sem olhar isso, então diz, ele foi licenciado e tal, foi edificado, vendeu-se para o fulano de tal, tem uma penhora, tem uma hipoteca, enfim, tem um tipo de ação que você pode ter certeza na segurança da aquisição daquela propriedade. Então, isso já existe, é um instrumento, não é tão acessível que você tem que ir ao cartório, você tem que ir ao registro de imóvel, pedir uma certidão e tal, é meio burocrático. A gente quer fazer isso com a vida funcional de cada unidade, de cada apartamento. Ou seja, vai contar a história dele, desde a época que ele obteve a licença, que ele teve o habite, as modificações que foram feitas, né? E nas suas unidades, se tem qualquer tipo de obra, de modificação, se tem uma licença, ou se é dispensável a licença, e se tem a licença, quem é o profissional responsável, para que o CREA, o CAL, o Clube de Engenharia, um vizinho possa acessar esse cadastro, e enfim, é um site, é online da Prefeitura, então qualquer pessoa pode saber se o seu vizinho está fazendo uma obra, ele entrará nesse sistema e saberá se essa obra está legal ou não está legal. E ele pode, inclusive, se relacionar com o site e fazer inclusive a sua denúncia, tá? Se não estiver legalizado. E aí a gente aciona os nossos dispositivos. E a terceira janela é a de regulamentação de instrumentos que ajudam a aplicação desses objetivos de conservação e segurança dos imóveis. E aí a gente usa instrumentos que ou estão no plano diretor, ou que estão no Código Civil,
ou que são decretos, ou que são projetos de lei complementares à lei de vistoria técnica, que é a arrecadação de imóveis, eu vou depois falar sobre cada um, a aplicação do IPTU progressivo, que está estabelecido no plano diretor, o incentivo à reconversão de imóveis, mais voltados também à conservação do patrimônio e também de segurança, e incentivos fiscais. Então, vamos começar a detalhar cada um deles, né? Vou falar da vistoria técnica, que é a lei que foi encaminhada à Câmara de Vereadores. Então, o que é a vistoria técnica? Todo mundo já sabe, quer dizer, o que acontece. Quer dizer, a gente sabe que um imóvel, quando é entregue, ele tem um prazo de garantia, né, legal dos primeiros 5 anos, e ele é atendido pelas construtoras do mercado imobiliário, de uma maneira geral, nesse período. Então, nesses primeiros 5 anos, onde a idade do prédio ainda é mais recente, tudo está funcionando bem, normalmente, as reclamações, as possíveis defeitos ou vícios são atendidos, são reclamados pelo síndico, a comissão de moradores e tal, e o prédio tem esses primeiros 5 anos de vida sem muitos problemas. Depois desses 5 anos, aí o prédio passa a ter uma vida própria. E aí depende da administração e depende de cada um dos seus moradores, né? Ao longo do tempo, alguns condomínios, alguns prédios, alguns empreendimentos têm uma administração mais zelosa e aí faz essas manutenções, vão se fazendo investimentos que vão gerar até benefício para a própria manutenção e a própria valorização do imóvel. Um prédio bem conservado vale mais do que um prédio mal conservado. Mas não há nenhuma obrigação de se fazer as vistorias ou um acompanhamento de um técnico nesse sentido. Os argumentos são, desconheço, ou é muito caro, não tem como pagar.